2, 3, iniciando a gravação aqui com vocês, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. Eu, professor André Augustinho, venho com vocês aqui, estamos adentrando a quinta semana de quarentena, de isolamento social, de aulas aí via telepresencial, mantendo então esse contato para garantir o semestre a todos vocês, meus queridos alunos. Essa dinâmica de aula, ela proporciona aí uma vinculação graças às mídias sociais, graças à internet, graças a essa evolução. Se temos a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E a Universidade de Taubaté, de forma brilhante, rápida, enfim, galgou aí com o sistema EVA, melhorou o sistema EVA e agora o sistema EVA, cada professor já tem aí o seu respectivo portal EVA, onde o professor alimenta arquivo, onde o professor alimenta atividade, onde o professor pode alimentar a sua aula, videoaula. Eu optei por criar um canal no YouTube para não sobrecarregar aí o sistema EVA, então eu descarrego as aulas no YouTube e do YouTube eu gero o link para dentro do sistema do EVA. E essa trajetória aí, enfim, essa possibilidade das nossas aulas, ela se dá inicialmente, falo aqui especificamente das minhas disciplinas, eu gravo ela com um computador de mesa, com um notebook e com o celular para gravar os áudios, por meio de um aplicativo que chama Via Vídeo Brasil. Esse aplicativo ele é passível de compactar essas aulas, enfim, então ele minimiza aí no ato do carregamento, enfim, deixando a aula mais leve. Pode ser que haja ao final uma perda de qualidade na imagem, enfim, mas ele consegue compactar, enfim, o vídeo de forma a viabilizar, enfim, um acesso mais proveitoso aí ao aluno, certo? Esse programa ele é pago e eu realizo aí o pagamento dele mensal, enfim, mas é em prol aí de uma melhor conexão e troca com vocês. Legal? Bom, então estamos aí numa quinta semana. Essa quinta semana aí, volto a dizer, a cada dia mais estou com saudades da sala de aula, do contato presencial, mas estou cumprindo o isolamento. Eu saio da minha residência, venho aqui ao meu escritório, onde eu montei um mini estúdio, enfim, com duas máquinas, uma de mesa, um notebook, mais o celular, são 3 máquinas aqui para realizar a gravação dessa aula. Tem uma adequação de luz diferenciada aqui para que seja possível o aluno também ter, na medida do possível, uma boa imagem, uma boa troca de som, enfim, tudo isso, enfim, para melhorar e deixar mais proveitoso o nosso contato aí telepresencial nesse momento de pandemia. As notícias aí são novas, as notícias são outras. Haveria aí o fim de um decreto do governo do estado no dia 22 de abril. Algumas coisas parecem que irão abrir, outras não, e estamos nessa mitigação aí de renovação. Há ensejo a nível municipal do prefeito com a Câmara de Vereadores, enfim, de um elastecer nesse prazo, enfim, de quarentena, de isolamento, mas também com um retorno aí de cunho vertical às atividades econômicas, desde que no município aí ainda não foi aprovado. É um projeto que está aí sensível exatamente nessa nossa semana aqui do dia 19 de abril ao dia 25 de abril, a nossa quinta semana de aulas. A possibilidade de retorno pouco a pouco de algumas atividades, desde que as pessoas estejam devidamente com a máscara de proteção, enfim, tapando o nariz e a boca, e também com questões de higiene de álcool gel, um atendimento diferenciado em supermercados com higienização, o transporte público com higienização
também diferenciada para esse retorno gradativo aí das atividades. Eu vejo que as questões de sala de aula, enfim, creio que para esse semestre, mas não sei quais são aí as próximas diretrizes, não haverá aula presencial, de nosso contato presencial. Acho que as questões aí de bares, shows, sala de aula, onde a aglomeração é efetiva e pode ser aí modificada, enfim, os shows estão ocorrendo lives, as questões jurídicas aí também estão sendo feitas lives, né, denominadas aí, a nossa troca via telepresencial também aqui de sala de aula. Então as atividades, na medida do possível, que podem continuar nessa batida do home office, tanto atividade jurídica, aí todos estudantes de direito, enfim, do meio jurídico, por hora os prazos processuais ainda nessa quinta semana permanecem todos suspensos, já há indícios aí que no início do próximo mês, do mês de maio, enfim, os prazos processuais já retornam, mas as atividades ainda não retornarão de forma efetiva, retornam os prazos, mas nessa batida ainda do home office, não uma abertura total aí, graças à atividade e à evolução também processual. Hoje processos aí físicos em fase de execução, todos eletrônicos, processos que iniciaram, enfim, desde 2012 em diante também, todos aí eletrônicos. 2012 não, a partir de 2015 em diante, 16, todos efetivamente eletrônicos, corrigindo aí. Então nessa onda de processos digitais, enfim, existe uma evolução efetiva aí dos processos. Bom, não, tô pensando aqui em relação, nossa, estou confuso aí, quando que iniciou os processos digitais aí de forma mais abrangente? Eu acho que na minha época dos bancos acadêmicos eram físicos, não sei, vamos levar aí a partir de 2010 todos os processos aí digitais, enfim. E isso é muito bom nesse momento de pandemia, enfim, para que não haja uma paralisação efetiva. A questão processual digital, a atividade de advogados, promotores, juízes, servidores públicos, na possibilidade de utilizarem aí a tecnologia, as máquinas, os computadores, para manterem aí os serviços jurídicos atuantes. Bom, serviço educacional, enfim, de ensino, autorizado pelo MEC, essa modalidade telepresencial, enfim, viabiliza aí que o aluno não perca o semestre. Volto a dizer sempre isso em todas as aulas, enfim, que pode ser que alguns alunos estejam sentindo aí de forma sensível uma não aproximação com o professor, com os alunos, enfim, mas é uma modalidade diferente e que foi aprovada. E ela busca fomentar e manter o contato aluno e professor para garantir o semestre do aluno, para garantir o perpassar, né, na verdade o passar do conteúdo por meio dessa nossa troca aqui. Existe o portal do EVA, que a Unital, enfim, disponibiliza. Volto a dizer para vocês as questões de perguntas. Entrem na sala da disciplina, nas minhas disciplinas, o canto superior direito, clica lá a mensagem, você consegue falar diretamente comigo. Deixei também aberto minhas redes sociais, é o Augustinho8 no Instagram, onde você pode falar no direct. Professor, não tenho Instagram, porque no Instagram é um contato direto, você consegue mandar e eu já respondo diretamente. Tem o meu e-mail também, que eu disponibilizei, onde você consegue fazer a pergunta pelo e-mail, mas o procedimento mais rápido é o Instagram, no Augustinho8, e também no portal EVA, onde você clica na mensagem e aparece para mim lá um chamamento em vermelho, enfim, onde você consegue sanear eventuais dúvidas aí que tem, anote as dúvidas, enfim, enquanto você assiste às nossas aulas. Passamos pelo programa Zoom, Teams da Microsoft, foi definido aí pela maioria e aí de todas as salas, de todas as disciplinas na qual leciono na Universidade de Taubaté, a utilização das aulas no YouTube, onde as aulas então eu realizo ponto a ponto, a aula que eu
faço ela focada ao conteúdo programático, enfim, pontual, cada aula de acordo com cada semana, definição, a gente abre aí as perguntas via chat, via mensagens direta com o professor, e elas são alimentadas no YouTube, no meu canal, André Augustinho, e do YouTube eu alimento no portal Eva. Adianto a vocês que por vezes pode haver um atraso e vem ocorrendo aí, alguns alunos já falaram até direto comigo no Instagram, enfim, os representantes de sala do WhatsApp. É também diferente para o professor nesse momento, eu sinto falta da sala de aula, e aí exige um trabalho diferenciado de compactação dessas aulas, de alimentação no YouTube, do YouTube carregar para dentro do EVA, enfim, são inúmeras turmas, inúmeras disciplinas, e aí exige uma preparação diferenciada do docente. Então peço até desculpas aqui nesse vídeo da quinta semana por um atraso no alimentar das aulas no portal. Mas agora o portal tá bacana, tá bem bonitinho lá, tá todas as turmas ordenadas, enfim, na verdade desde a terceira semana eu venho ordenando, mas agora eu fechei aí na quinta semana, você que me acompanha, suas aulas estão bem concatenadas, tá bem bacana, tem a diretriz em um documento Word, onde tem a diretriz pautada do conteúdo da semana, e logo abaixo tem um link via chat, onde você consegue acessar a aula no YouTube, você consegue assistir a aula dentro do portal Eva, enfim, consegue fazer perguntas para o professor. Então essa questão está bem concatenada, bem encaixadinha. Em relação ao Covid, aí eu já estou cumprindo todas as diretrizes, enfim, desde das notas iniciais, espero que vocês também estejam cumprindo. O projeto de lei de Taubaté não foi aprovado ainda, mas eu já saio sempre com a máscara, enfim, independente de multa ou não. Acho que a máxima de cada um é preservar a sua saúde e a saúde do próximo. Chega até ser um pouco, não abusivo, mas abusivo, né? Mas dentro de algo, de uma algo ridículo, enfim, ter que multar as pessoas porque as pessoas não têm um bom senso, e aí temos que pautar no bom senso de não usar a máscara para se proteger, para proteger o próximo. Então, vamos usar a máscara, meus queridos, vamos usar o álcool gel, evitar de sair das residências, vamos evitar a disseminação desse vírus. É muito bom que Taubaté não foi atingida ainda, vamos dizer assim, tem casos pontuais, enfim, de um colega advogado que, graças a Deus, ele, independente da religião de cada um, enfim, graças a uma fé maior, ele saiu aí do hospital, um colega nosso aí, um advogado, e saiu agora essa semana. Enfim, eu vim acompanhando o caso dele nos grupos de advogados, nos grupos de professores, e estou muito feliz com isso. Um grande amigo, inclusive, é um advogado, mas também é um amigo pessoal, tanto de futebol, de proximidade, de academia, enfim, e graças a Deus ele saiu dessa e passou pelo coronavírus 100%, e um caso aqui da nossa cidade de Taubaté. Bom, então, passando isso, vamos seguir aí o nosso conteúdo programático, atrelado à disciplina, cumprindo então nessa quinta semana. Volto a dizer que essas aulas aqui telepresenciais, como a dinâmica não tem as perguntas direto dos alunos aí de sala de aula, às vezes uma piada distinta, às vezes uma paralisação, uma fixação de conteúdo, uma troca, um passar na lousa do conteúdo, enfim, a aula fica mais dinâmica e é possível passar mais conteúdo aqui no telepresencial em um menor tempo de espaço. Então, na verdade, a nossa matéria aqui eu vou reduzindo pouco a pouco, mas estamos adiantados nessa modalidade telepresencial. Na verdade, seguindo o conteúdo programático, é um conteúdo programático voltado para sala de aula presencial, ali onde tem a troca com a luz, enfim, quando e eventualmente os professores que usam retroprojetor, PowerPoint, enfim,
Quando estamos nessa nova dinâmica, o conteúdo programático ele é alimentado e adequado, e o conteúdo programático já está alimentado para todos vocês no portal EVA, desde da segunda semana de aula, já está lá, tem um plano de ensino, a ementa, os objetivos, enfim, tudo concatenado para o aluno. E aqui o nosso conteúdo ele é mais direto, enfim, eu passo para vocês já o fio da meada, enfim, pronto e adequado das nossas matérias que devem ser abordadas aí dentro de cada disciplina, na verdade cada tópico da matéria que deve ser abordado. Bom, com isso então, passada essa parte introdutória de evolução e que havia falado para vocês na semana passada, os efeitos ainda estão de forma bem tocantes nos Estados Unidos, ainda não atingiu o Brasil, espero que não chegue aqui de forma abrupta, mas para isso precisamos nos preservar. Legal? Bom, com isso então vamos adentrar agora aqui o nosso conteúdo programático pautado para a aula de hoje da quinta semana. Legal? Bom, meus queridos, então dando continuidade aqui dentro da conjectura do casamento putativo, que é o nosso conteúdo programático aqui aos 7º semestres, dando continuidade à invalidade do casamento. Perpassamos aí na última aula sobre a anulabilidade do casamento do artigo 1550 e também do artigo 1521, as cláusulas aí, as causas de impedimento do casamento. Artigo 1521 são 7 incisos aí de impedimento que geram nulidade, efeitos ex tunc, e as cláusulas de anulabilidade aí do artigo 1550 são 6 incisos aí, efeitos ex nunc. Mas a conjectura de casamento putativo decorre do termo latim putare. Este termo perpassa pela questão de imaginar, ou seja, um dos cônjuges, ou pode ser os dois cônjuges, estão ali naquele momento, celebrando a união, celebrando a relação de casamento, mas pautados em algum erro, que vamos ver do artigo 1557, ou em alguma causa de impedimento, ou de anulabilidade, ou de nulidade, que ensejaria aí os efeitos, enfim, de desconstituição, de descaracterização do casamento, seja por ordem pública, onde vai ser declarado a nulidade, seja de interesse privado, enfim, onde vai ser declarado aí a anulabilidade. O importante é o seguinte, que no casamento putativo, nos termos do 1561 do Código Civil, é aquele tido e imaginado como válido. Ou seja, as partes que estão ali contratando, elas estão de boa fé, certo? Então, um dos cônjuges, ou pode ser os dois cônjuges, enfim, nos termos do 1561, fala dos dois cônjuges estando de boa fé. Ou seja, vai gerar os efeitos civis desse casamento para ambos os cônjuges. Os reflexos, mesmo após ter sido declarado nulo, os efeitos eventualmente da manutenção de nome, de fixação de alimentos, já vou adiantar a vocês, enfim, eles podem ser mantidos e fixados, uma vez que perpassa pela máxima da boa-fé. O parágrafo 1º do 1561, por sua vez, disciplina acerca do aproveitamento desses efeitos civis apenas para um dos cônjuges, que seria o cônjuge, então, que está com boa fé, o cônjuge e os descendentes, a prole que também está de boa fé. Ao outro cônjuge que agiu com má fé quando da realização do casamento, nessa conjectura do casamento putativo, aquele que está de má fé, não é crível, não é possível que se aproveite dos efeitos civis do casamento. Então, os efeitos civis do casamento, dentro da conjectura do casamento putativo, só serão aproveitados para aqueles que foram induzidos a erro, que imaginavam que o casamento estava adequado, sem nenhum problema de impedimento ou de anulabilidade. Por sua vez, o parágrafo 2º do artigo 1561 disciplina quando ambos, os dois cônjuges, estavam agindo de má fé. Não será possível, então, aproveitar para esses cônjuges os efeitos civis gerados pelo casamento.
Mas enfim, a prole, a constituição do nome, lembra na máxima do casamento, que é um contrato, ato solene para questão de gerar família, enfim, a família, a base da sociedade, gerar frutos. Esses frutos, esses descendentes, os efeitos civis de origem daquele casamento, com todas as máculas, ambos os cônjuges, nos termos do parágrafo 2º do 1561, estavam de má fé, na verdade recebem e são aproveitados os efeitos civis. Vejamos então alguns efeitos civis que são mantidos aí e aproveitados no caso do casamento putativo. Para aqueles então que estão de boa fé, seja um dos cônjuges de boa fé que encontra-se com outro, enfim, e o outro com má fé e realiza ali o casamento. Aquele que imaginava putare, em latim, imaginava que o casamento era válido. Para ele é possível aí, por exemplo, a fixação de alimentos, na máxima de efeitos gerados na concepção civil de origem daquele casamento. Outra possibilidade, a manutenção do nome. Casou, recebeu o nome oriundo do casamento. Estava de boa fé? Estava. Pode manter o aproveitamento do nome se ele passou a ser conhecido assim, se ela passou a ser conhecida assim. Eventualmente os efeitos, a retirada do nome pode gerar efeitos civis maléficos, ruins, até na identificação da honra, do reconhecimento do outro. E aí dentro dessa conjectura, sim, é possível a manutenção do nome para aquele cônjuge que estava de boa fé, que não tinha conhecimento de que havia impedimentos, causas que gerariam anulabilidade dentro das cláusulas do 1550, certo? Então, fixação de alimentos, manutenção do nome, divisão de patrimônio, assim como no momento de um fim de um casamento, quando do divórcio. A sentença que declarar o casamento nulo ou anulável já pode ser, dentro deste mesmo processo, reconhecido a conjectura do casamento putativo. Aquele que estava ali e que estava na união inicial do casamento, da conjectura, do matrimônio, e agora está tendo seu casamento desconfigurado, seja por uma sentença aí de anulabilidade ou de nulidade, desconfigurando a conjectura do casamento, será aproveitado também a divisão de patrimônio. Os efeitos civis gerados durante a constância daquele casamento, esses são mantidos, certo? Pensem comigo que o casamento teve efeitos civis durante o seu decurso aí até a respectiva sentença, enfim, que o declara findado, certo? Outro ponto importante, emancipação ocasionada pelo casamento. Se um dos cônjuges, e aí sendo aquele que estava de boa fé, porque se é o cônjuge que está de má fé, esse não terá aproveitamento nas questões atreladas aos efeitos civis do casamento, somente o cônjuge que estava de boa fé. E dentro disso, aquele cônjuge que estava de boa fé e foi emancipado pelo casamento, ele continua emancipado mesmo sendo seu casamento declarado nulo ou anulável por sentença judicial. Então esse efeito civil é mantido aí no caso de emancipação. Bom, clarear aqui. Passado então por questões de nulidade e anulabilidade, e na conjectura de o casamento putativo ser a garantia dos efeitos civis resguardados para aquele cônjuge e para a prole, para os descendentes que estão de boa fé, quando da conjectura de um casamento que teve máculas, que teve problemas, que teve cláusulas de impedimento, de anulabilidade, de erro, que vamos falar agora, de erros essenciais do artigo 1557. O importante é, aquele que estava de boa fé e imaginou que o casamento era válido, os efeitos civis serão aproveitados para si. Vamos agora então avançar e ver, nos termos do 1557, o que é tido como erro essencial, passível de ser configurado então como anulabilidade do casamento. E, inclusive, nesses casos de erros essenciais do artigo 1557,
se valerá aquele que estava de boa fé quando do casamento de todos os efeitos civis, ou seja, quando da sentença que vai declarar, que vai desconstituir a conjectura matrimonial do casamento, o próprio juiz de ofício ou a pedido das partes que eram contratantes e agora estão sendo aí retiradas a relação contratual por um casamento inválido, por um casamento nulo ou anulável, a conjectura do reconhecimento do casamento putativo daquele que estava de boa fé é feita então por declaração judicial. Nesse momento também não é necessário aguardar um processo posteriormente aí a desconfiguração da união. No próprio processo já se opera a declaração de casamento putativo, reconhecendo os efeitos civis da origem de um casamento que perdurou durante um certo lapso temporal para aquele cônjuge de boa fé. Show de bola, maravilha, vamos lá. Quero agora que vocês, meus queridos, abram no artigo 1557 do Código Civil, que diz o seguinte: considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Pensem comigo como seria o caos e a barbárie se você casa com uma pessoa e depois de um tempo você descobre alguma questão pontual, um erro essencial que torna inviável a continuidade da relação. Aí você fala: puxa vida, já estou casado. E agora o que faço? E agora o que faço eu da vida com o erro essencial? E aí, meus queridos, o que fazer quando já está casado? Só verificou eventualmente um erro na noite de núpcias. Antes de casar, não era possível vislumbrar aquele erro essencial que você vislumbrou agora que você já está casado. Qual a saída? Se valer do divórcio direto, da emenda número 66 da Constituição, a possibilidade de divórcio direto? Não, meus queridos. Esse casamento está pautado em um erro essencial, em um erro que torna impossível a continuidade conjugal, porque uma das partes escondeu algo importante para a conjectura e o deslinde da relação. Se aquilo que for escondido nada lhe afetou, tudo bem, você está casado, continua. Contudo, se aquilo que for escondido em muito lhe afetou, e temos os incisos de 1 a 4 do artigo 1557, lembrando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, revogou o inciso 4. Então, muita atenção, meu querido aluno, se você tem um Vademec com o Código Civil de 2015. Seu Código Civil de 2015 estará desatualizado, porque veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência e modificou, cambiou a redação do inciso 3 do artigo 1557 e revogou expressamente, tirou o inciso 4 do artigo 1557. Mas vamos começar agora pelo artigo 1557, o seu inciso 1. Muita atenção comigo aqui acerca do erro essencial. Olha o que diz o inciso 1. Ele fala do erro da identidade. O erro em relação à honra do outro. O erro em relação à boa fama. E agora eu vou ler aqui para vocês. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o que diz respeito à identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum com o cônjuge enganado. Olha o casamento putativo aí. Cônjuge enganado. O cônjuge entrou na relação de boa fé.
Só que muitas das vezes o outro agiu de má fé e manteve algo escuso antes do casamento, que em momento posterior, e aí o legislador fala em momento ulterior ao casamento, aquele cônjuge que for enganado, ele vislumbra um erro essencial em relação à identidade da outra pessoa, em relação à honra e à boa fama da outra pessoa. E esse erro taxativo do inciso 1 torna insuportável a relação matrimonial com o outro, tal qual que essa relação tem que ser encerrada. E aí, o casamento não gerou efeitos civis? Seria justo e crível aquele cônjuge que estava de boa fé sofrer algum prejuízo em face dos efeitos civis daquela relação de casamento? Não. Então, para o que está de boa fé, atrelado ao casamento putativo, que imaginava ser válido o casamento sem erro, sem impedimento, sem anulabilidade, para ele os efeitos civis do casamento serão mantidos. Vamos ao inciso 2, que fala do 1557, que vai falar aí em relação de crimes agora. Olha, a ignorância de crime. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge a ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Pensem comigo, meu querido, minha querida, você casa, e aí você casa com a pessoa, e em momento posterior você descobre, é trazido à baila, é trazido a lume, um crime que fora cometido anteriormente ao casamento. E não é qualquer crime. Não é qualquer crime. É aquele crime que, em face do seu tipo penal, gera efeitos complicadores para a manutenção da relação conjugal. É um crime cometido antes do casamento que você descobre depois do casamento, e é tão grave esse crime que lhe afeta você que também fora enganado, que estava de boa fé, que desconhecia, e isso, a ignorância desse crime vem tornar e ensejar, na verdade, efeitos de repulsa com o cônjuge que você contraiu núpcias. Questões de repulsa que tornam insuportável a vida a dois. E em face disso, é possível então ser anulado o casamento, mas mantidos os efeitos civis, porque você, cônjuge, estava de boa fé e só tomou conhecimento de algo que tornou insuportável o casamento em face de um erro essencial, sendo possível então aí a declaração de anulabilidade do casamento, mas mantidos os efeitos civis em relação à eventual manutenção do nome, fixação de alimentos, certo? E divisão de patrimônio. Chegamos agora ao inciso 3 do artigo 1557 do Código Civil em relação ao erro essencial. Muita atenção que esse inciso 3 teve a sua redação trazida à baila em 2015 em face de uma modificação por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então a Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, incluiu, na verdade, modificou a redação do inciso 3, que agora diz o seguinte: a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável. Muita atenção, é aquele defeito físico que já existia antes do casamento, anterior ao casamento, mas que a ignorância daquele cônjuge que de boa fé atrela e se une ao casamento é um defeito físico irremediável, ou seja, não é possível ser remediado, não é possível ser solucionado, é algo sem solução, certo? Então a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia, então atrelado a uma questão de deficiência, aí não, mas algum defeito físico aí irremediável que não caracterize deficiência
ou de moléstia grave e transmissível. Muita atenção aqui, quero todos aqui comigo. Moléstia grave e transmissível. E aí o legislador ele vai além, ó. Moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Muita atenção aqui. Lembrem da máxima que a conjectura da união estável, da busca pelo casamento, enfim, é o que? É a constituição de família, do artigo 226 da Constituição Federal. E família é a base da sociedade. E a conjectura de família é para gerar descendentes, é para dar continuidade, enfim. Bom, partindo da premissa de que houve um casamento, e esse casamento, que é para constituir uma família, que é a base da sociedade. Esse casamento, um dos cônjuges, por ignorância, está de boa fé, não sabe que o outro tem aí uma doença, uma moléstia grave, e não basta ser uma moléstia grave, tem que ser uma moléstia grave e transmissível. É aquela moléstia que vai afetar o outro ente da família, o cônjuge, aquele que contratou com a pessoa e constitui a família, que é a base da sociedade. Moléstia grave e transmissível. E muita atenção. Aquele cônjuge, então, que pode ser acometido pela transmissão daquela moléstia, a este cabe a possibilidade de declarar erro essencial e pôr fim ao casamento. E também, lembrando na constituição da conjectura da família, de definição de prole, de perpassar por novos descendentes, que essa é a máxima da criação de uma família que tem a sua origem no casamento. O casamento origina para a constituição de família, e a família aí para ter descendentes, prole, para dar continuidade à espécie e à conjectura familiar. Então, também fala na relação de herança dentro dos genes. Por quê? Às vezes a moléstia é grave e ela não é transmissível para o cônjuge, ok. Mas esse cônjuge que casou com o interesse de constituir família, nos termos da Constituição 226, quer ter filho, quer ter descendentes, quer ter evolução da espécie, não irá afetar ele, mas irá afetar em face da moléstia, no caráter da herança de genes, vai afetar os seus descendentes. Então também é tido como um erro essencial, sim, dentro dessa máxima de que o casamento é a conjectura da construção familiar e a família como base da sociedade. Aquele cônjuge, então, enganado ou tido como ignorância dessa moléstia grave, ele pode aí declarar como erro essencial, solicitar a anulabilidade em caso de moléstia grave e transmissível diretamente para ele, cônjuge, ou passada dentro da questão de genes, DNA, para aí os seus descendentes. Legal? Esse é o inciso 3 do 1557. O inciso 4, por sua vez, ele foi aí extirpado, foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou ler a redação antiga deles para vocês, que falava acerca aí da alienação mental. A ignorância anterior ao casamento, essa é a antiga redação do inciso 4 do 1557, que foi revogado desde 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas a antiga redação era o seguinte: a ignorância anterior ao casamento de doença mental grave, que por sua natureza torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então aquele cônjuge que é casado, enganado com uma pessoa com deficiência mental grave, aí era possível pleitear o fim do casamento com fulcro no 1557, inciso 4, que fora extirpado, fora revogado. Não mais erro essencial. Bom, superado isso, falamos de anulabilidade, nulidade na aula passada, demos o approach nessa aula, focamos em erro essencial do 1557, a conjectura do casamento putativo. É importante então que o aluno tenha no caderno, na aula de hoje, casamento putativo. Esse é o título da temática da aula de hoje, casamento putativo. E aí, em suma, em síntese, que você deve ter no caderno, se você quiser tomar nota aí, você vai dando pausa no vídeo e coloque o seguinte no seu caderno: que o casamento putativo é aquele casamento celebrado, casamento putativo,
é o casamento celebrado com alguma mácula. É um casamento que foi celebrado com alguma mácula, seja com impedimento, seja com um erro essencial, seja com uma das cláusulas de anulabilidade do 1550. Então pode ser um casamento nulo, anulável, com um erro essencial que também pode ser anulado, ou seja, o casamento possui alguma mácula. Mas dentro dessa mácula, um dos cônjuges ou ambos os cônjuges, por exemplo, nos termos do caput e do parágrafo 1º, estavam dentro dessa relação, dessa união, né, do parágrafo 1º e do caput do 1561, estavam nessa relação, na verdade, de boa fé. A questão do putativo era, imaginavam que o casamento era válido, mas na verdade tinha alguma mácula que o prejudicava. Então, pautado na máxima da preservação da boa fé, o casamento putativo tem como condão manter e gerar efeitos civis oriundos daquele casamento, que foi um casamento maculado, com problemática, mas que, por imaginar que estava bem, que estava ok, que era um casamento válido, as partes ali que contraíram aquela relação em boa fé farão jus, até a data da sentença, enfim, declaração de desconstituição, farão jus aos efeitos civis do casamento, com a possibilidade que vimos, manutenção de nome, de partilha de patrimônio, fixação de alimentos, a manutenção daquela emancipação que fora realizada, certo? Então essa a importância aí de ter no caderno de vocês acerca do casamento putativo, atrelado então à manutenção dos efeitos civis do casamento para aquele companheiro, aquele cônjuge que estava de boa fé. E sempre também voltado aí nos termos do parágrafo 2º do 1561, quando ambos os cônjuges tiverem de má fé, no caso, pelo menos a prole, os descendentes que estão de boa fé, também têm garantido aí os efeitos do casamento, enfim, em origem de herança, aí o que for do deslinde próprio genético, enfim, da relação familiar do 226 da Constituição. Bom, por fim, então é isso, fechamos também a aula de hoje aí com esse en passant de erro essencial e casamento putativo, firmando então ao final aí um conceito, um fechamento, uma síntese para o aluno colocar no caderno acerca do casamento putativo. Com isso encerramos a quinta semana de aula aí telepresencial. Estarei alimentando agora no sistema, enviando para o representante de sala aí o respectivo link. Meus queridos, tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma noite, no horário que vocês estão acompanhando a aula. Relembro a vocês, eventuais dúvidas da aula, enfim, dinâmica, bate-papo, meu Instagram Augustinho8, ou também aí a possibilidade de mensagens no EVA. Então mande mensagem lá no EVA, no portal, na janelinha de mensagens. Grande abraço a todos.